Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, este programa que vai trazer a independência financeira feminina para todas as mulheres do Brasil e do mundo, né, Ana? É isso, do mundo, porque assim, é pra sonhar, já vamos sonhar grande. É isso aí. E, gente, vou apresentar direto a nossa convidada, porque assim, a gente tá estourando o tempo em todos, então vamos direto pro papo aqui hoje, que vai ser muito bom. E se você usou as redes sociais durante a pandemia, provavelmente a nossa convidada já te arrancou alguma gargalhada. Ela produz conteúdo desde 2015, mas foi em 2020 que estourou no Brasil com seus personagens e situações cotidianas em que ela sempre encontra um caminho para fazer rir. Você sabe, Manu, eu sou até uma dessas pessoas. E eu não ri pouco, Também. não, eu ri Muito. muito, muito. Aos poucos, ela foi mostrando que tinha talento como criadora de conteúdo de humor, mas também como atriz e, meu bem, como capa da Vogue. Ela também, hoje, anos depois de ter viralizado, segue levando humor para milhões de pessoas nesse país e sendo uma voz super importante contra o capacitismo. Seja super bem-vinda, Pequena Lô! Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Adorei o currículo. Maravilhoso, não é? Essa moça é demais, viu? Vou te apresentar para ela, que ela é então, demais. a gente vai falar dela hoje aqui. A gente tem Vamos maior nessa, orgulho vamos de nessa. você. Aí também eu sou psicóloga, né, galera? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu sempre falo da importância da saúde mental também, ainda mais hoje em dia, Maravilhoso. que anda bem complicado. E eu acho que nesse espaço aqui, Lô, além de, obviamente, conhecer você, né, como humorista, como atriz e capa da Vogue, que Sim. nem a gente falou, a gente também quer essa visão da tua história, da psicóloga, a gente quer que você traga tudo. Tá bom, Assim, então não segure nada, Tá. traga tudo, porque a gente quer mesmo te ouvir. conto tudo. Isso Tudo que aí. vocês perguntarem. E a gente quer começar voltando para tua infância, tuas primeiras memórias com o dinheiro, como que era essa relação com o dinheiro, né, nesse contexto familiar. Desde quando eu era criança, a famosa mão de vaca, meus pais me chamavam assim, que sempre eles me davam algum dinheirinho ali de aniversário, eu sempre guardei, muito bem guardado. Só que às vezes era ultrapassado, por exemplo assim, eu queria comprar alguma coisa pra mim, mas ao mesmo tempo eu tinha dó de gastar meu dinheiro. É que eu queria controlar ele ali, pra não gastar com coisa à toa, ou talvez porque eu tinha medo de gastar mesmo. Ainda sigo assim hoje em dia, mas hoje eu entendo melhor sobre. Então eu entendo que posso gastar o que eu ganho, porque eu trabalho para isso, mas também eu controlo, ainda mais que tudo mudou, né? Mas assim, na minha infância, eu sempre fui essa pessoa que gostava de gastar, mas tinha um pouco de medo, sabe? E era bastante falado, né, pelos seus pais sobre dinheiro, Era. não era tabu em casa. Não, porque a minha mãe trabalhou no financeiro há muitos anos, 21 anos ela trabalhou no financeiro da empresa do meu tio. Então, tanto que ela trabalha comigo hoje no meu financeiro. Então, ela sabia tudo. Eu sou de humanas, né? Eu não sou de exatas. Então, ela sempre que conversava comigo ali sobre a importância do dinheiro, do investir, do guardar, do saber gastar, enfim. Muito bom. E é legal essa memória, né, e o nosso comportamento de criança se Sim. repetindo na vida adulta, né, de guardar e de cuidar. Agora também tem uma característica, uma história tua da infância que eu queria que a gente já trouxesse aqui. Você fez diversas cirurgias durante a sua infância, mas você não chorava na frente dos seus pais porque você não queria, né, que eles chorassem Sim. ali. Como foi lidar com isso? Como foi lidar com as emoções tão cedo, com talvez o medo que você sentia? E como é que a questão financeira entrou nos cuidados de saúde? Então, isso aí tem uma barreira até hoje na minha vida, né? Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu meio que criei essa defesa para não demonstrar fragilidade. Porque às vezes a gente acha que ser forte é isso, né? É não chorar, é não demonstrar. E na verdade ser forte é você se mostrar frágil, porque nem todo mundo quer mostrar esse lado. Então eu criei isso, eu pensava, não vou chorar, porque automaticamente meus pais vão ver que eu não estou tão com medo assim. Eu tinha só 11 anos, né? Comecei a minha primeira cirurgia com 7 e a última foi com 11, que foi a que eu parei de fato de andar sem a ajuda da muleta e de cadeira de rodas. Então ali eu criei isso, só que me atrapalhou e me atrapalha em alguns pontos da minha vida até hoje, porque meio que eu criei isso de não ser sensível de jeito nenhum. Então, não gostava de abraço. Te amo pra mim era, assim, de arrepiar, sabe? Escutar Jura? e falar pra mim ao mesmo tempo. Então, demonstrar sentimentos pra mim sempre foi muito complicado. Hoje eu mudei bastante, terapia, graças a Deus, né?
E a vida financeira nessa parte da minha vida, não só afetou a vida financeira, mas também o trabalho, porque os meus pais tiveram que se privar de muitas coisas, porque eu fiquei muitos dias em casa. Uma das cirurgias eu tive que ficar 45 dias, né, só deitada, então eu tive que estudar de casa. E fora a gasolina, que a logística era muito grande, porque era em Uberlândia, a gente é de Araxá, né? Então eram 2 horas de estrada. Fora que desde os meus 8 dias de vida eu já tive que começar a fazer tratamento em Ribeirão, depois foi Belo Horizonte, e eles tinham que ir 2 vezes na semana. Então, era ir, voltar para Araxá, até que eles alugaram uma casa também para ficar lá. Então, sempre tiveram muitos gastos, assim, sabe? Comigo, nessa parte da saúde mesmo. Mas sempre eles tentando me dar o melhor conforto, sempre. Tanto de escola, né, na educação. E tinha uma coisa que sempre me marca bastante, antes das minhas cirurgias, a maneira com que eles tentavam me acalmar era me levando numa loja de brinquedo para escolher algum brinquedo ali, para meio que uma forma de entretenimento para eu não ficar nervosa da cirurgia, sabe? Como é bonito como essas coisas marcam a Sim. gente, né? Esses cuidados. E mesmo num momento tão difícil, eles encontraram uma doçura e uma forma de falar te amo sem talvez falar o te amo, né? Exato. Era um cuidado, né, que eles tinham. Alguma das vezes pode ter soado como super proteção, eu acho que acaba se tornando isso, porque alguns pais de pessoas com deficiência às vezes são muito super protetores e aí acaba não dando a autonomia que a pessoa merece. Mas eu sempre fui muito assim, eu quero mudar de cidade, quero morar sozinha, enfim. Então eu acho que a parte financeira nessa época foi bem... Desde quando eu nasci, na verdade. Eu vim pra mexer em tudo mesmo, não só na vida financeira. Ai, que demais, gente. Demais. E Lô, e tu acha que essa questão de tu falar de sentimento foi também um dos motivos que fez tu cursar psicologia depois? Não, você acredita? Qual foi, então, eu nunca imaginei que eu ia fazer psicologia. Eu pensava em fazer arquitetura, sou péssima de desenhar e eu não sou de exatas. Mas é porque quando a gente é adolescente, a gente fica perdidinho, né? Nossa, é difícil demais. Muito difícil. É muito cedo pra gente escolher. É uma né, o que a gente responsabilidade vai... que você tem que escolher muito cedo. E às vezes você não sabe, assim, eu ainda não sabia de nada da vida, né? Mas você já tinha que escolher uma profissão. E hoje isso é visto com mais flexibilidade. Se não der certo ali, tá tudo bem, pode ir para outro lugar, não tem idade certa para você mudar de profissão, enfim. E aí eu fiz um teste vocacional com uma professora que foi lá para fazer com a minha turma. E aí saiu comunicação, publicidade, jornalismo e psicologia. Aí, quando saiu psicologia, eu falei, mas não vai dar pra mim. Eu falo muito e não gosto de escutar muito, entendeu? Então, como é que eu vou atender uma pessoa que vai falar mais do que eu falar, né? E aí, depois eu fui entender que o curso não era sobre isso a profissão. Que ambos falavam muito, mas em determinados momentos, porque a gente acha que só a pessoa vai falar na terapia, né? E a gente não. Só o paciente vai falar e o psicólogo não. E aí eu falo que é a psicologia que me escolheu, porque eu não imaginava, mas hoje eu vejo, né, que é um dos cursos, que é a profissão que eu teria que ter mesmo, assim, para lidar não só comigo, que eu tive um autoconhecimento muito grande durante 5 anos de curso, porque tem problemas que batem com o da gente, né? Tanto durante a aula com os professores, quanto no estágio, quando você pega algum paciente, dependendo ali para atender. Então, são coisas que batem com a nossa realidade. Então, eu acho que me ajudou muito. Se não fosse a psicologia, eu acho que... Eu não sei, assim, qual outro curso eu faria, sabe? Mas essa professora acertou bem, né? Acertou bem, Comunicadora, Acertou marketing, muito. e psicologia. E teve alguma questão associada ao âmbito financeiro, de vou ter uma profissão que vai me remunerar dessa forma ou não? Ou foi realmente pelo teu sentimento ali na hora da escolha? Claro que a gente olha esse lugar de financeiro, só que eu nunca tive também os meus pais nunca interferiram também sobre isso, assim, porque eu tenho amigos que são assim, você vai fazer esse curso porque ele é bem remunerado. E talvez a gente não escuta o que a pessoa quer de fato, né? E meus pais nunca tiveram essa interferência, assim, na minha vida por mais que a psicologia, hoje em dia, mais ainda, é uma profissão que cada
ano que passa, ela vem sendo bem remunerada e bem avaliada, ela está tendo mais importância, né, do que na época que eu me formei e comecei em 2015. Mas nunca foi só pelo dinheiro, não. É porque era o que eu queria e gostei muito também de fazer, sabe? E hoje até um pouco menos, mas antigamente, né, antigamente, ela é uma jovem, né, gente? Ela Acabou de foi, completar. né, na minha Não, época. mas na minha, que aqui eu já estou mais pros 40, mas era muito assim, principalmente pensando, né, trazendo pro meu universo de moda, assim, as pessoas falavam, moda não dá dinheiro, não vai fazer moda. Sim. E eu vejo hoje muitas pessoas super frustradas de não terem feito alguma coisa porque não daria dinheiro. Que bom que hoje a gente tem mais transições de carreira, etc. Sim. Mas se a gente faz o que a gente ama, né, com muita dedicação, óbvio, tem profissões mais, entre aspas, muitas aspas, porque nada é fácil, que né, pode ser mais fácil, parecer mais fácil de ganhar dinheiro do que outras, mas no fim do dia a gente tem que ir atrás do que da nossa vocação também, Tem que fazer com amor, né? Então, Sim. assim, claro que durante a nossa vida a gente faz coisas que a gente não gosta pra chegar onde a gente quer e fazer o que a gente gosta, mas eu nunca fui por esse lado, tipo, ai, vai me dar muito dinheiro. Se desse, ok, é uma consequência ali, mas eu também queria fazer o que eu me sentisse bem, porque fazer talvez o que os meus pais me falassem ali e eu não quisesse, talvez eu acho que seria bem... É frustrante, né? Total. Total. É frustrante. Elô, queria juntar aqui 2 assuntos que você já trouxe. Eu sou filha de um pai surdo e na minha família tem muitos casos de deficiência auditiva. Sim. Então eu consigo entender exatamente o que você fala da superproteção, porque é natural dos familiares tentar fazer alguma coisa, até que chega uma hora que você desliga disso e você deixa a pessoa ser quem ela é, com a potência que ela é, com os talentos que ela tem. Você curtiu muito sua vida universitária, você fala disso, que mudou de cidade. Eu queria que você contasse pra gente nesses 2 ângulos, tanto do ângulo do capacitismo, como é que foi chegar, mudar sozinha, como é que tuas colegas reagiam em você, como é que elas entenderam e fizeram um clique tipo, Lô faz tudo, Sim. e como é que foi se organizar financeiramente? Quando eu decidi mudar de cidade, eu tinha 17 anos, então muito nova. Super. Tinha acabado de sair da escola. E aí eu falei comigo mesma, não, eu vou querer mudar. Porque eu sempre fui assim. Por mais que eu sabia que eu tinha ali minhas limitações e tudo. É claro que o apoio dos meus pais, da minha família no geral, minha criação, fez eu me enxergar, por mais que eu tinha a minha deficiência, isso não deveria ser o ponto principal em que eu parasse no tempo e não fizesse as coisas que eu tinha vontade. Eu sei que teria dificuldade, sempre soube disso, mas eu queria fazer o que eu tinha vontade. Então, um belo dia eu chego para os meus pais, e eu já tinha comentado com a minha mãe, porque eu sabia que meu pai era o que ia me dar mais trabalho nessa opinião que eu ia dar. Eu falei, mãe, eu quero morar em Uberlândia. Quero fazer cursinho lá. Porque o meu sonho era fazer faculdade em Uberlândia, me formar lá. E aí ela falou assim, ai, mas como que a gente vai fazer, né, se programar financeiramente? Porque é um custo e automaticamente eles queriam bancar muitas coisas, porque eu estava indo muito nova e era uma experiência que eu queria fazer. E aí eu falei, ai, vamos conversar com meu pai, mas a minha mãe falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver tudo antes já. Então a gente viu primeiro juntas, eu e as minhas amigas, minha mãe e a mãe delas, que era com quem eu ia morar. Minhas amigas são de Araxá também, a gente foi morar em Uberlândia, mas a gente já tinha anos de amizade. E eu sempre fui uma pessoa que os meus amigos, eles já eram muito inclusivos, assim. E a gente tá falando de uma época de 2012, né? Não era tão falado, o capacitismo nem tinha esse nome, né? Era preconceito só, assim, no modo geral. Então eu já tinha essa inclusão na escola, que pra mim foi muito importante. E não é com todas as pessoas com deficiência que acontece isso. Então, eu tenho um amigo que ele entrou na escola, ele só foi aceito com 11 anos. Então, quanto tempo ele perdeu da educação, sabe? Por ser uma pessoa com deficiência. E a minha escola já era acessível. Então, tinha rampa em todos os andares. E aí, quando eu levei isso para minha mãe, que eu queria mudar, aí foi essa questão da acessibilidade, como seria o cursinho, e também morar sozinha. Então, eu teria que aprender a fazer muitas coisas. Eu não sabia lavar, eu sabia lavar a louça, mas eu não necessitava em casa, então eu não sabia como que eu ia fazer. E aí até que a gente contou pro meu pai, ele pulou de uma altura enorme, ficou apavorado, porque meu pai ele sempre foi muito medroso nesse ponto de
ai, a sociedade é muito maldosa, como que vai fazer isso? Ele já me via mais limitada, por mais que ele sabia que eu ia conseguir. A minha mãe sempre me apoiou bem mais, assim. Aí a gente olhou também para dividir, né, os custos ali com as minhas amigas, como se faz em faculdade, quando vai morar com alguém. Deu tudo certo, mudei para Uberlândia, fiquei lá 5 meses. E aí não passei na prova por 5 pontos. Ah, não. Foi. Chorei muito. Nossa, posso imaginar. Chorei muito, porque eu falei, gente, não tô acreditando. E o meu pai ele sempre quis que eu morasse em Uberaba. E aí já era 1 hora de Araxá, né? Uberlândia era 2. Aí meu pai falou, por que você não tenta fazer a prova da Uniub, da faculdade? Só pra tentar. Sim. Tipo assim, se você passar, você vai, faz o teste, se não gostar, você volta. E eu não gostava, eu não me via na cidade, eu não me via morando em Uberaba. Passei de primeira, chorei muito de tristeza. O doce problema, né? Passou na Chorei, faculdade, chorei também. Chorei de tristeza porque eu não passei lá. E chorei de tristeza que eu tinha passado em Uberaba. Porque eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu vou ter que ir pra lá. E aí fui, e aí ali onde eu vi que era pra ter sido desse jeito mesmo. Porque a gente acha que talvez é uma coisa e depois a gente vê que é outra, é muito melhor. E aí mais um gasto ali, porque aí foi em outro apartamento, fora também as adaptações que tem que ser feita, né? Tanto no banheiro, na cozinha para alcançar a pia, as barras no banheiro. E eu fui me virando assim, gente, eu aprendi muita coisa. Eu falo que todo mundo tem um limite, mas a gente também, quando a gente chega no limite, às vezes a gente consegue mais do que aquele limite, que foi o meu caso. Eu achava que eu dava conta de ir até um certo ponto. Mas aí, morando sozinha, eu vi que era mais que aquilo. E as minhas amigas também se adaptaram a mim. Eu me adaptei a elas. E isso é muito legal, né? Porque a diferença, ela tem essa importância de um aprender com o outro. Então, o que elas não sabiam e queriam me ajudar, eu falava para elas. Porque muitas das vezes, se a gente não pede ajuda, é porque tá tranquilo. Mas, às vezes, as pessoas querem ajudar de alguma forma, né? Então, elas aprenderam muito comigo. Depois eu fui morar com meu primo em Uberaba. E depois eu fui morar com as minhas amigas em Uberaba também por 3 anos. Então, foi uma das melhores fases da minha vida. Assim. Eu vi uma fala tua em algum podcast que falava, né, que na maioria das vezes os lugares são acessíveis, mas as pessoas não. Isso. E como foi isso durante o teu período, né, de faculdade, de tudo, dessa relação com as pessoas? Tu enfrentou muito preconceito, não? Daí um sentimento meu, mas acho que, na verdade, eu já ouvi outras pessoas falarem também, que hoje em dia tem muito menos preconceito, até entre crianças, assim, né? Porque se fala muito mais abertamente sobre tudo e que uma geração foi mais jovem, mas talvez a nossa ainda tivesse mais, assim. Então, qual que é o teu sentimento em relação a isso? Eu acho que até hoje eu passo por algumas situações que elas vêm talvez escondidas, né? De um olhar, não só de uma fala, mas da forma como a pessoa ela se refere a nós. Então, eu costumo falar que às vezes o ambiente é muito acessível e as pessoas não. Eu acho que às vezes é pior do que quando o ambiente é acessível. Não, é quando é ao contrário, né? Porque se o ambiente ele não é acessível, mas as pessoas estão dispostas a ajudar de alguma forma, fazer com que funcione, que a gente seja, que tenha inclusão ali, eu acho que é mais fácil de ser flexível. Agora, quando é ao contrário, é muito complicado. Quando as pessoas não são acessíveis e o lugar e parece que eles estão cumprindo uma cota da pessoa com deficiência, seja para contratar, né, numa empresa, numa multinacional, no que for. Por ser mulher também, a gente tem também esse ponto, né? Então, são duas dificuldades, ser mulher com deficiência e as pessoas, elas nunca estão tão preparadas, assim, para receber. Eu acho que, claro, vem evoluindo muito o anticapacitismo, mas ainda é um caminho bem distante, assim, do que a gente espera mesmo. É uma luta diária, né? Que também não é chato ter que ficar ensinando todo dia, porque eu acho que assim, as pessoas elas olham às vezes pra gente porque as informações hoje são muitas. Então, as pessoas que querem de fato aprender, elas têm várias opções ali para aprender.
E às vezes ela faz algo, por exemplo, essa semana mesmo, passei por um comentário desse, de uma seguidora minha. Aí eu não entendo ainda o amor que ela tem, né? Porque ela comentou no vídeo, não sabia que PCD falava palavrão. Ué? Então, são coisas que, assim, sabe, as pessoas ainda enxergam a pessoa com deficiência impossibilitada de fazer qualquer coisa. Qual a ligação que tem Sim. de eu não poder xingar, sendo que a minha deficiência, sabe? São visões ainda que as pessoas têm muito fechada, muito diferente. E assim, a pessoa me segue, ela sabe que eu não sou desse jeito, que eu tenho a deficiência, mas eu faço várias outras coisas. E aí ela veio comentar, né? Porque eu acabei falando sobre. E ela falou que ela estava sendo muito atacada, porque ela brincou comigo, porque como eu sou brincalhona, então ela achou que eu ia aceitar a brincadeira. Mas é o que eu falo, é diferente rir comigo e rir de mim, né? Então, são dois pontos aí. E é muito louco a questão, né? Acho que indo para esse ponto de mídias sociais, porque tu é uma pessoa hoje, milhões de seguidores, aí super exposta. As pessoas, né, gente, elas não falam num comentário, elas falam num comentário que elas não teriam coragem de te falar pessoalmente. Sim. E vira uma terra sem lei. E ultimamente, não sei se pelos hormônios da gestação, eu ando respondendo os comentários. Não, porque, gente, assim, eu fico brincando com o meu time, porque eu sempre falo, não respondam, a gente sempre é muito educado. Aí de vez em quando eu mando um print. Este eu respondi. Ai, gente, que não dá, né? Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. E tu perde muita cabeça em relação a isso? Hoje em dia não mais. Não. Não, aprendi na terapia. Eu acho que serve ensina, então, porque eu tô indo pro caminho Mas eu oposto. acho que serve muito para todo mundo que trabalha com internet, Sim. enfim, que expõe a sua vida ali, né? Eu sempre tive um limite de expor a minha vida, tanto que sobre a minha vida pessoal mesmo, meu relacionamento, tanto amoroso, familiar, amizade, eu posto, mas não tanto. Eu falo sobre mim e sobre as minhas coisas. Mas tem que ter um limite, porque quando você abre demais, você perde toda a sua privacidade. E eu aprendi na terapia que, quando as pessoas às vezes falam de mim, elas estão falando mais delas do que sobre mim. Porque eu mostro o que eu quero. Então, eles vão ver um recorte do que eu quero que eles vejam. A realidade mesmo, eles não sabem. Então, eles vão pegar a partir daquele ponto. E sempre vai existir gente que não gosta, ou que gosta, igual essa menina que me segue e fez esse comentário. Que tipo de fã é essa? Sabe? Até que ponto ela tá sendo realmente admiradora do meu trabalho. Então, é porque são vários tipos de personalidade. Então, se eu pegar pra discutir com todo mundo, nossa, eu tava muito... Eu já tava presa, muito eu acho. lascada, Inclusive. Prisão poderia ser uma opção. É isso, então eu aprendi isso na terapia, que não, sabe, não, eu não gasto tanta energia mais. Não, mas a gente tava falando, Nossa, é né, terrível. no episódio anterior, eu tava entrevistando a Bia, a CMO da Meta, né, do Instagram, WhatsApp, enfim, e a gente tava comentando antes que a gente mesmo, né, muitas mensagens, a gente sempre foi muito cuidadosa de responder todo mundo, mas às vezes assim, ou dizia, ou é 8 ou 80, eu respondo todo mundo com muito carinho, ou daqui a pouco também, Sim. o melhor é a não resposta é uma resposta também, muitas vezes até mais forte do que... Eu acho que quando ignora dói mais, porque a pessoa, ela é muito esperta, por exemplo. Tem aquele tipo de pessoa que comenta coisa ruim, porque ela sabe, todo comentário bom a gente dá atenção, mas a gente sempre vai se prender ao que estão falando mal. É engraçado isso, né? E principalmente quando a gente estiver muito frágil num dia, porque nem todo dia a gente vai estar bem. Então, às vezes pode pegar num dia ali, que para mandar um áudio e xingar aquela pessoa é um passo. Aí eu olho e falo, gente do céu, mas hoje eu vou acabar com essa pessoa. Não, hoje ela pegou eu num dia muito ruim. E aí, quando você responde, já aconteceu de responder e a pessoa, ai, você me respondeu, eu te amo. Mentira, gente, as pessoas são muito doidas, né? E aí eu falei, gente, é muito louco, assim. É muito, eu acho interessante como funciona a mente humana. Porque é isso, eles sabem que o ponto fraco sempre vai ser um comentário ruim. Que vai fazer a pessoa responder às vezes. Então, às vezes as pessoas, elas são maldosas a ponto de... Vou infernizar a vida das pessoas, porque a minha não tá boa, e também a dela não tem que estar, entendeu?
Que coisa engraçada É isso, bi- é né? Que bizarro. comportamento humano É maluco. terrível. Mas você tem razão, a gente olha sempre o negativo. Sim. Outro dia eu estava olhando, a gente começou um curso agora com a Gabriela Prioli, chamado Elas Bancam, que é um curso de finanças para mulheres, é um curso gratuito. E aí a gente está promovendo o curso e falando sobre o curso, a gente está muito orgulhosa de poder fazer uma coisa assim, que é Claro. um curso que vai falar de psicologia financeira, que a gente não fica falando do investimento, daquilo ali, mas dos motivos pelos quais a gente investe. Muito bem. Ou não investe, né? Ou tem uma relação com dinheiro esquisita. E aí um dos comentários era assim, vocês têm que parar com essa agenda woke, que mulher precisa de ajuda, vocês se acham salvadores de tudo. Aí eu li aquilo ali, falei, gente, em nenhum lugar, primeiro, a agenda é woke, pelo contrário. Não. É uma agenda de liberdade, de independência. Sim. Em segundo lugar, a gente fala claramente, não é um problema de cognição. Não é que a gente não Claro. entende. É que a gente tem outros motivos de afastamento. E ninguém aqui está querendo salvar ninguém. Sim, A gente está dando sim. uma ferramenta. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, respondo ou não respondo? Eu passei exatamente pelo que você falou. Respondo ou não respondo? Eu falei, acho melhor não. Aí dei uma seguradinha Não me cá chamou pra por mim. quê, Ana? Eu podia ir lá. Você podia ter feito isso pra mim. Mas depois eu fiquei pensando exatamente no que você falou, Lu. Que assim, talvez ela sinta, tem alguma questão com dinheiro e tá colocando ali. Sim. Eu falei, bom, deixa lá. Quem sabe ela não veja o curso e não goste, né? É. Mas E vai por um lado, infelizmente, machista ainda, de que a gente não consegue falar sobre vida financeira, enfim. E aí acaba tendo uma competição que a pessoa mesmo... Às vezes a pessoa briga sozinha. Não, sozinha. sabe? Ou melhor é quando vira um fórum que a gente não precisa falar nada e as pessoas começam ali, daí é bom, né? Não, e aí, essa menina, por exemplo, ela começou a me mandar mensagem loucamente, falando que estava sendo atacada e tudo mais, que ela fez isso. E ela foi se explicando. Aí quando eu ia digitar, ela digitando mais. Eu falei, meu Deus, a mulher não vai parar de falar? Vou esperar ela parar de falar. E aí eu falei assim, não, da mesma forma que você fez como zoação, eu também gravei fazendo em forma de zoação. Então a gente tá tudo no mesmo barco. Boa. Aí ela falou assim, não, mas apaga, por favor. Porque eu aprendi que não se deve, o que é engraçado pra mim talvez não é pro outro. Mas é o que eu falo, pensar antes de fazer. Porque quando a bomba estoura é muito fácil falar, desculpa, ai, perdão, não era isso que eu queria falar. Não era o que você queria falar, mas você viu que a coisa ficou feia, você prefere se abster, né? Exato. Então, quando você responde, igual eu, por exemplo, eu não levo desaforo pra casa. Se eu tiver que brigar no shopping, eu sempre faço isso, tá? Eu sou essa pessoa, tá? Porque eu acho que o capacitismo, quando ele é feito na minha frente, eu acho muito escancarado. Agora, se tá sendo atrás de mim e eu não tô vendo, deixe passar, ok. Mas as pessoas, elas fazem na minha frente e aí é isso. Aí ela não vai falar. Ela não vai falar porque ela não sabe se defender. Então, eu vou fazer. Quando eu falo, a pessoa fica completamente sem graça. Tá certo. E ali, eu acho que ela vai aprender alguma coisa. Vai. Porque o doido, ele só aprende quando ele acha um doido e meio, né? Amei! Adorei. Essa aqui vai virar uma quote aqui, é um post. O doido só aprende quando ele conhece um doido e meio. Eu acho que eu vou dar uma Remédio pra doido é um tatuadinha doido aqui, e ó. meio. Porque lembrar. aí ele assusta, ele vê que aquilo ali, opa, não deu certo, sabe? E tem muito, assim, no shopping, quando eu vou, eu vejo, eu falo. Só que eu chego de uma forma, deixa eu rir também, já que vocês estão rindo de mim. E aí eles... E Lô, Travam, tu consegue separar quem é a Lô, pessoa pública respondendo, e quem é a Lô, psicóloga? Ou nessa hora tudo essa hora não existe alô psicóloga. Existe alô pessoa física. Sim. Porque é isso, vai muito além, sabe? Eu acho que as pessoas, elas... Pode ofender meu trabalho, mas quando começa a ser baixo demais a ponto de ofender a minha deficiência, eu acho que é jogo baixo. Claro. Porque não tem o que falar. E aí quer ofender de alguma forma, sabe? Sim. E aí você vai ver igual o homem quando vai ofender mulher. Vai ver um homem muito feio. Sempre é, né? Sabe? Tem até os memes, né? Que ele pega um comentário, essa bunda, não sei o quê. Daí tu vai olhar a cara. Aí você vai ver a pessoa assim, amor, Não, olha pra ai, você primeiro, entendeu? Antes de falar. Mas é isso, é porque a pessoa tá frustrada com alguma coisa e ela quer aumentar Eu a vou gente. pensar assim, viu? Gostei, Lô. A próxima vez que eu vir alguma coisa meio esquisita, vai me baixar a pequena Lô, isso aí. e eu vou dar uma respirada. É difícil, tá? É. Que a vontade é acabar com tudo. Mas
Quem sabe, né? Não. Vou E Lô, a gente ficar falou aqui. ali o ponto, né, de pessoa pública, né? Na pandemia, como eu até falei na abertura, Sim. foi quando explodiu realmente Foi. e tu ganhou ali muita fama, com muitos seguidores. E como que foi essa virada de chave? Tu estava preparada para isso? Não estava? Foi mais rápido do que tu imaginou? Nos leva um pouquinho para esse momento. Aí eu não tava, não. Eu não imaginava, assim, porque eu tava com... Eu comecei em 2015, mas era hobby ali, gravando porque eu gostava. Mas quando veio a virada de chave, eu assustei bastante. Foi um assim. vídeo específico ou foi... Foi um vídeo específico. Tá. Eu já tava gravando, então era aquela... Porque é uma montanha-russa, né? Uhum. A internet é isso. Um dia você tá aqui, um dia vai, enfim. E aí, eu dormi. Tinha postado um vídeo. Era uma trend que tava rolando. Aí eu fiz, eu não falo nada no vídeo, inclusive. É só expressões, que é o do High School Musical. E aí eu postei. E aí no outro dia eu já acordei com, sei lá, eu tinha 63 mil seguidores. E aí eu já tava quase em 200. E aí eu acordei e Nossa. falei, gente... Porque eu achei que seria só mais uma onda. Uhum. Depois ela ia parar de novo. Uhum. E assim por diante. Aí acordei verificada em uma das redes sociais. Aí Eu veio um falei, tsunami. peraí, calma. Pessoas que eu acompanhava na televisão, artistas que eu admirava me seguindo, me mandando mensagem. Aí, muito feliz e tudo, mas foi uma semana... Até hoje algumas coisas eu tento assimilar, assim. Pessoas que eu conheço, lugares que eu ocupei, a revista, né, que eu saí na capa. E aí, assim, durante a semana, eu cheguei em 500 mil muito rápido. Uau. Então, foi uma viralização muito, muito rápida. E quando é muito rápido, é muito difícil se assimilar a saúde mental, né? E a privacidade, ela diminui. A liberdade, ela vai diminuindo. E aí, tudo muda, você passa a ser muito exposta, aí tá. Aí eu não estava preparada mesmo, porque também estava na época da pandemia. E eu sou asmática, então eu estava 2 anos em casa, tinha me formado. E aí veio a pandemia depois de alguns meses. E aí ali, então, eu já estava isolada, né? Eu ainda não entendia a grandiosidade da internet. Por mais que eu via os seguidores, eu ainda não imaginava como seria pessoalmente. Tu via o número, né? Eu vi números, né? E aí, nesse período, assim, da minha carreira, os primeiros momentos, eu tive burnout, síndrome do pânico, síndrome do impostor e crise de ansiedade. Tudo junto. Foi uma pedrada, assim. E aí ali, bem no início, né, quando você... um dos momentos mais felizes que você alcançou esses seguidores, as pessoas estão te reconhecendo. Eu saí de um lugar da pessoa com deficiência para realmente as pessoas gostarem do meu trabalho, né, e não me identificarem porque eu ando de muleta. Então eu saí de uma bolha e fui para outra. Mas era muito difícil para mim porque os comentários negativos começaram a vir. E aí até que se assimila, tipo, as pessoas falando, você não é engraçada. E desde criança eu tinha eu sabia que eu era autêntica e engraçada. Mas eu comecei a me perder. E aí eu comecei a me frustrar. Aí eu descobri que eu tava com síndrome do impostor. E, Lô, como é que você conseguiu passar pela síndrome da impostora, pelo burnout, e depois assumir que ser humorista era uma carreira e depois abrir outras frentes? Onde foi a virada de chave para você? Demorou um pouquinho. Tanto que influenciador, criador de conteúdo, ainda era uma barreira ser uma profissão. Então era meio que essa coisa de tipo, as pessoas... Muita gente ainda não sabe que eu sou psicóloga. Então eles se resumem só a isso. Mas não sabe de nada. Tipo, por que ela tá nesse lugar? Mais uma influenciadora que vai chamar de profissão e não sabe de nada. E aí quando você se coloca, querendo ou não, que você tem uma profissão e você faz coisas além daquilo ali, as pessoas, elas te respeitam mais, né? Querendo ou não, é isso. Aí primeiro eu vim como influenciadora, depois, ao longo do tempo, eu fui me reinventando. Porque é isso, tem que ter fontes de rendas diferentes. Então eu sempre pensei muito no futuro. Por exemplo, se a internet acabar amanhã, o que eu vou fazer da minha vida? Né? As marcas são muito importantes e foi muito importante para mim durante a pandemia. Eu nunca vi tanto número na minha vida. Eu nunca vi tantas marcas e e-mails assim com valores. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei apavorada. Minha mãe, ainda bem que ela trabalhava no financeiro, porque era tudo novo. Então a gente ainda não sabia como funcionava
um combo de stories, um feed, um reels, um não sei o quê. Aquilo tudo pra mim era muito diferente. Mas ainda assim, aquele cuidado de ganhei muito dinheiro, mas o que eu vou fazer com isso? Porque eu sempre tive esse medo de... Porque teve um período na minha vida, quando os meus pais se separaram, que a gente teve uma crise financeira muito complicada. Então, o medo de voltar, né? O medo de voltar lá naquele lugar é muito grande. Então, eu sempre tive esse cuidado, mas depois que eu comecei a me colocar no lugar de influenciadora, trabalhando com grandes marcas, a gente teve esse cuidado redobrado. Eu até ia te perguntar, porque tu falava sempre era uma onda e passava. Isso. Tu tinha o medo que fosse uma onda financeira positiva e que fosse passar. Sim. Porque você tem que controlar. Porque é isso, você fica deslumbrado, né? Então, começa por aí. Você não se deslumbrar demais a ponto de vou gastar tudo, não vou investir. Então, eu investi em imóveis, né? Pra mim, pra minha mãe, pro meu pai. Eu tenho meus imóveis quando eu ganhei meu dinheiro, porque é isso. Pensava no futuro, pra se acabasse depois, o que eu teria. Sim. Então, isso é muito importante, o investimento, esse cuidado do que pode acontecer, né? Claro que a gente vai para um lado muito de ansiedade catastrófica, né? Que talvez não vai acontecer, mas eu sempre pensei nisso. Aí depois vieram as fontes de renda como apresentadora, que eu aceitei. E para mim foi uma experiência muito boa. A minha palestra também é uma fonte de renda que eu tenho, que eu também me descobri durante esses anos. E aí, automaticamente, atender, eu nunca pensei em atender novamente. Porque é muito difícil hoje desvincular a minha imagem com a psicóloga, né? Porque na clínica, eu não vou soltar piada. Né? Eu não vou... Eu ia amar. Imagina tá lá, pequena Lô. Pequena Lô, Ana, a sua vida é uma piada. Vem aqui que eu vou te contar, certeza. Imagina o paciente tá me contando, eu falar e não acredito. Gente, como assim? Mas você voltou com esse trouxa? Não, não é isso, né, gente? A vontade é essa, mas é uma outra skin dentro do consultório. Tipo aquele, o do Porta dos Fundos, não é do Porta dos Fundos, gente, eu esqueci o nome dela agora, que é maravilhosa, que a gente tem que chamar ela aqui também, que ela faz, ela tem a personagem que é psicóloga, dela ficou Cristiane, ela não é psicóloga, eu tenho medo de tu falar, faço terapia, e alguém perguntar quem é a psicóloga. Exato. Então, é muito difícil, gente, as pessoas perguntavam pra mim, perguntam ainda, você atende, quer ir no seu consultório pra tirar uma foto. Vai pegar uma consulta pra tirar foto. Então, é muito difícil desvincular. Sim. Mas essas fontes de renda, eu também tirei meu DRT pra me arriscar como atriz. Então, assim, gente, tudo que vem, ainda acho que vem coisas pela frente que talvez eu não saiba que eu consiga. Mas eu sou aquariana, né? Então, eu gosto de tudo novo. o signo, quando ela sentou antes das câmeras aqui, ela tava falando uma coisa, ó. Então, orgulhosa de ser aquariana. Visionária, aquário. E você não é só atriz, mas você foi dirigida por Lázaro Ramos, meu bem. Apenas. Durmam com essa. Apenas, gente. Quando ele me chamou, eu fiquei assim, não é possível. E aí eu falei, não é possível. Ele falou, é possível. É possível. E ele foi meu diretor, né? Então eu contracenei também com a Ingrid Guimarães. Então, que demais. Foi. Gente, já fica o convite aqui, Ingrid maravilhosa, queremos você também, né? Isso, ela é incrível. As pessoas fazem um xixi, demais. Né? De tanto rir com vocês duas, Não, imagina. Mas foi incrível o trabalho que a gente fez. A minissérie, né, que tinha. E aí essa era a segunda temporada. E aí quando eu recebi o convite, eu fiquei muito nervosa. Porque eu falei, gente, é o Lázaro Ramos, né? Então, tipo... Quando eu conheci ele pessoalmente, eu fiz todo o trabalho com a produtora de elenco. Fiquei meses estudando o roteiro e as expressões que eu tinha que fazer em cada fala. E aí eu fiquei muito insegura, mas assim, deu tudo certo. Ele gostou muito. Depois eu tive o feedback dele, eu guardo esse áudio até hoje. Porque quando eu preciso, eu escuto. Porque é isso, né? A gente vai, às vezes a gente acha que tá se perdendo, ou perdendo a essência de algum ponto. Mas não é, talvez, é só cansaço mesmo. Não, é muito legal você falar isso, porque você é uma mulher que é super reconhecida, você tem milhões de seguidores, você foi capa da Forbes Under 30, é jovem, né, meu bem? É jovem, eu ainda assim, vou ficar no Under 50, se Vamos um dia lá, eu entrar, nos chamem, Under 50. Under 50. Então, gente, eu ainda tenho 47, faço 48 esse ano, ainda tá tempo, tá, pessoal? Mas você teve tanto reconhecimento, tanta coisa, e ainda bate essa coisa da síndrome da impostora. Muito. Quais são as tuas
Primeiro, qual é o gatilho, onde bate e como é que você sai do looping? Porque eu gostei da história do áudio, acho que é uma boa dica. Eu tento, hoje em dia, me priorizar, porque quando eu entrei em burnout, eu dei burnout, né, que é horrível, foi um dos piores momentos da minha vida, mais do que quando eu fiz as cirurgias. Jura, Lô? Foi. Porque pra mim, perder a graça é um medo muito grande, né, que eu tenho. Porque além de ser o meu trabalho, meio que parece que eu me perco na minha essência. Então, isso tira de mim uma Identidade. algo assim, meu, né? Muito grande, muito forte. Então, quando eu entrei nesse buraco, quando eu tava aqui, né, e entrei bem nessa época do início da minha carreira, quando tudo tinha que ir muito perfeitinho, que a gente acha que vai ser, então eu me frustrei muito. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu tô entrando em uma que, tipo assim, será que eu fui um personagem esses anos todos? Mas assim, criança é muito pura, muito sincera, não tem como eu ter mudado, né? Isso é algo meu, que veio comigo. Tanto que eu posto os meus vídeos de criança, que isso também é uma forma de me encontrar de novo na minha identidade. Porque quando você se conecta lá atrás, inclusive eu falei isso numa palestra minha, e uma menina falou que ia voltar, chegar em casa e ver as fotos de criança dela para ela relembrar a essência e a identidade que ela tinha. Porque a gente vai se perdendo ao longo da vida. Porque a gente conhece muita gente, a gente conhece muitos lugares, muitos ambientes, que automaticamente, às vezes, você vai se perdendo, sabe? E eu nunca quis perder isso. Nossa, para mim é um dos maiores medos, assim. Então, eu converso muito isso na terapia de tipo, o que eu preciso fazer para melhorar e voltar onde eu queria. Vou muito para Minas, acho que isso também é um ponto muito bom. Voltar para as raízes. Que eu vou, vejo minha família, encontro os meus amigos na minha cidade, porque é onde eu nasci, né? Então ali tem todas as pessoas que me conhecem desde criança, adolescência. Então é isso, é buscar coisas que fazem você se reconectar de novo com a sua essência, como fotos de antigamente, encontrar com pessoas de infância, adolescência, que te conhecem há muito tempo, isso ajuda bastante. Que legal. Boas dicas, né? Exato. E Lô, eu queria te perguntar nos teus relacionamentos, né? Eu já ouvi tu falar que a maior dificuldade dos meus relacionamentos são que os homens não gostam de lidar com mulheres debochadas. Não, irônicas. Eu amei, gente, amei isso, porque é muito real. Mas assim, eu acho também que a gente só debocha e é irônico com quem a gente ama, né? Então assim, senão a gente automático. Exato. Quem debocha ama. Quem debocha ama, fica aqui, ó. Quem debocha... Às vezes é a forma da pessoa que tem de amar. A minha é essa, implicando. Gente, a minha é muito... A minha irmã fica furiosa e eu falo assim, então acho que eu vou fazer isso com alguém que eu não dou a mínima. Eu não vou nem perder meu tempo. Então se eu tô te sacaneando, é porque eu te amo. E aí eles falam, nossa, você também tem hora que passa. Eu falo, gente, o importante é que eu não excluo ninguém. Eu zoo todo mundo. Perfeito. Entendeu? Vai Porque todo eu mundo ser gosto zoado. das pessoas. Mas uma forma minha de demonstrar é implicando, às vezes. E a questão do dinheiro? Já foi tabu, é tabu? Ou tu fala abertamente sobre dinheiro nos seus relacionamentos? Não, eu não falo diretamente. Não é que é um tabu. Eu acho que é uma proteção que eu tenho comigo mesma. Porque, infelizmente, quando você é uma figura pública, muitas pessoas, eu sou desconfiada demais. Mineira, né? E isso é de mim. Eu sou muito desconfiada. Então, eu preciso entender o que a pessoa quer. Ela quer conhecer. Ele tá saindo comigo, ele quer conhecer a pequena Lô. Ele quer o que a pequena Lô tem ou ele quer conhecer a Lohane. São dois extremos. Automaticamente, as duas pessoas se conectam. Tanto a pequena Lô quanto a Lohane. Mas tem gente que é muito escancarada. É só isso que ela quer saber. Então, assim, eu já falo sobre a minha vida pública todos os dias. Sim. Aí, quando a pessoa ela já vem só querendo saber disso, aí meio que me afasta, sabe? Eu tenho receio. Então, tem gente que é muito escancarada, assim. Ai, e qual foi a maior publi que você já fez? Tipo, num date? Sim. Eu não vou te contar, meu amor. Sim. Eu não vou te contar isso. Tipo, vamos falar sobre outras coisas. Porque, por que essa pergunta é tão importante agora? Então, eu acho que isso eu vou contando aos poucos. Sim. Né? Hoje eu não tô solteira mais, mas quando eu tava solteira, eu tinha muito esse cuidado do que a pessoa quer, o que ela quer conhecer, qual que é o interesse dela. Não tem como eu desvincular e não falar isso de jeito nenhum, mas eu acho que tem um momento certo. Sim,
para ser falado. Não, perfeito, porque é a intimidade também, né? É isso. E com colegas de profissão, porque tu falou, né, qual é a maior publi que já fez. Né, a gente muitas vezes tem amigas, influenciadoras e tal. E aí é uma conversa tranquila, até para entender quando está se cobrando, não tá. Sim, aí a gente fala mais abertamente. Sim. E, então eu tenho amigos meus que também trabalham com isso, que a gente fala sobre isso abertamente, como que tá o mercado, porque da pandemia para cá mudou muito, Sim. né? Isso a gente não tem nem que ver. Então, quando eu estourei ali, igual eu falei, eu nunca vi tanto número na minha vida, nunca vi tanta marca, e hoje o mercado está completamente mudado. Por que também? Muitos influenciadores, né? Hoje a gente tem muito mais opções, muito mais pessoas aparecendo aí no mercado. Então, tudo mudou. E então, a gente tem que também mudar algumas formas de investir e tudo mais. E aí, a gente sempre conversa também sobre esses investimentos, de tipo... Ai, amiga, eu tô alugando um apartamento, mas tô pensando em comprar. O que você acha? Aí a gente fala sobre isso abertamente, sobre o que é melhor, o que não é. Então, é mais fácil, porque são duas pessoas que vivem a mesma coisa, Sim. sabe? Total. Não, a gente fala muito sobre falar com dinheiro com as amigas, né, Ana? Porque a gente fala de tudo. A gente fala de relacionamento, a gente fala de filho o tempo todo. Mas aí, às vezes não vem aquela pergunta, como é que tu fez para comprar essa casa, para planejar aquela viagem? E são coisas que às vezes a pessoa é muito solitária, não tem às vezes com quem conversar. Então, se a gente não puder falar com a própria amiga, assim, né? Então, às vezes uma amiga ou outra entender quem tem mais intimidade também. Tem uma também, fantasia, né? As pessoas às vezes fantasiam e acham que você conseguiu tudo sem esforço, né? Sei lá. Acho que esse é o ponto. Principalmente quando eu era solteira e o cara jogava isso pra mim. Então, é aquele negócio que automaticamente é inconsciente ou até mesmo consciente que ele faz. Quando ele vê que eu ganho mais que ele, por exemplo. A gente não vai ter as mesmas condições. Eu entendo isso. Mas eu também nunca me frisei só nisso. Tipo, não, o cara não ganha não ganha igual eu. Mas isso pra mim não é tão importante. Eu acho que tem importância dessa coisa, por exemplo, quando me perguntam, Lô, você acha que o cara sempre tem que pagar a conta? Hoje em dia eu não acho que é isso. No meu namoro a gente divide muita coisa. E isso pra mim não é um problema. Porque são vidas diferentes, né? São coisas diferentes, realidades diferentes. Então, para que os dois consigam fazer a mesma coisa, então a gente tem que ter muito diálogo em relação a isso. Até porque o outro pode se frustrar. Ele começa a se comparar demais. Então, os meus outros relacionamentos também, eu tive esses problemas de tipo... Ai, mas eu não consigo te acompanhar porque eu não vou conseguir pagar. Não, então o que a gente pode fazer? Vamos dividir ou a gente não vai, tá tudo bem. Então tem que ter muito diálogo sobre esse lugar. Sim. Agora, falando de diálogo, tem também a história com a tua mãe, que é a tua grande companheira, mas também tá contigo falando de dinheiro. Como é que é trabalhar com a mãe? E como é que é definir salário da mãe, discutir a carreira com a mãe? Vai ganhar aumento ou não vai ganhar aumento? Vai ganhar, esse ano virou. Ciclo de feedback, vamos sentar aqui, ó. O ano virou, como é que tá a conta? É isso, vai ter bônus ou não vai esse ano? Sim. Como é que é? Mas a gente conversa muito abertamente. Eu e minha mãe somos muito amigas, muito mesmo. Desde quando eu era adolescente, eu sempre conversei muitas coisas com ela. E da mesma forma sobre o trabalho. Então, ela me conta como que tá, a gente fala sobre isso. Olha, esse mês a gente vai ter que reduzir algumas coisas por conta dos números de contas que tá valor tal, vamos dar uma reduzida. Então, a gente vai falando abertamente sobre isso. E eu escuto muito ela, porque ela me mostra, eu falo que ela é a Maria das planilhas. Gente, a minha mãe tem planilha de tudo, porque ela é muito organizada. Amo, Rose. É sério, ela é muito, muito, muito organizada. Tanto que uma vez a gente precisou dessas planilhas que essas pessoas deveriam, muitos anos atrás, essas pessoas deveriam ter essas planilhas com os valores que eu tinha feito e não tinham. Quem salvou foi minha mãe, que ela tinha planilhas todas organizadas. Então, ela é a Maria das planilhas e eu já não sou organizada. Eu confesso, não sou. É sempre bom uma Maria das palavras com uma Maria da planilha. Exato. É isso, é sempre bom. Sempre uma boa dupla. A gente se complementa, eu acho, outra, sabe? Ela tem as
coisas que ela faz que complementa com as minhas e isso a gente dá uma bela dupla. Que legal. Perfeito. E eu acho que ela é uma das pessoas mais importantes para trabalhar comigo, ainda mais no financeiro, né, gente? Não teria outra pessoa melhor do que a minha mãe trabalhando comigo nessa Perfeito. área, que é a mais importante. Sim. Que bom. E Lô, a gente já teve várias influenciadoras aqui, pessoas que falaram muito sobre marcas que escolhem trabalhar, não trabalhar. E eu fiquei pensando nisso, né? Veio uma enxurrada de marcas querendo trabalhar contigo. Como que tu faz essa seleção de marcas que eu realmente quero me vincular, marcas que eu acho que podem querer a minha imagem para se aproveitar de alguma situação? Existe isso? Como é que tu se prepara financeiramente? A gente brinca aqui para ter o dinheiro do não. Então, assim, nossa, esse aqui tá sedutor, mas não vou porque não vai fazer eu chegar no meu objetivo maior aqui. Eu acho que eu vou muito pelos meus valores e caráter também. Eu acho que dinheiro é muito bom, mas a imagem é principal. Porque eu posso fazer muitas marcas, igual a gente vê ondas aí hoje de marcas que não condiz com o que eu concordo, mas o valor é muito alto. Então, a gente fica... É uma tentação, né? Mas vai contra o que eu acredito. Então, eu não faria. Porque eu acho que se eu fizer pelo valor, mas a minha imagem vai ficar mal falada. E ela é o principal para mim. A estrutura de tudo é minha imagem. Sem polêmica, continuo trabalhando, fazendo o meu ali, tranquila. Por mais que o valor seja muito alto, vai contra o que eu penso, eu não vou aceitar. Então, a minha equipe já sabe. Às vezes nem chega pra mim. Eles mesmos já negam de lá. Porque se chegar, eu vou negar e eles já sabem que eu não quero fazer. Então, durante todo esse período, chegaram várias marcas pra mim. Mas nem todas eu fiz, porque ia contra o que eu acredito, o que eu acho. Porque eu penso muito também nas pessoas que me seguem, né? Então, eu não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que eu estou ganhando muito dinheiro, mas acabando com a vida de quem está me seguindo. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Que bom que você falou disso. É legal escutar e que mais influenciadores te escutem também, porque tem impacto na vida das pessoas, elas te seguem, elas te veem como exemplo. Não significa que você vai ser perfeita. Não, mas, jamais. Que você vai fazer de tudo para que elas também, né, de alguma forma, não sejam influenciadas negativamente. Lô, a gente já está avançando aqui no nosso crono, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, você já tocou nesse assunto aqui. A gente tem muitas convidadas que falam que quando elas têm uma ascensão financeira, muitas vezes elas ajudam muito as famílias, as comunidades. Você já comprou apartamento para mãe, para pai, para você, enfim. Mas como é que foi isso para você? E você colocou um limite? E, de novo, onde foi esse estalo? Eu sou mais racional, minha mãe é emocional. Então, ajudas familiares, várias pessoas vieram, né? Que eu brinco, né? Quando eu tava lá embaixo, ninguém apoia, mas quando você ganha dinheiro, aparece parente que eu nunca nem vi na minha vida, pedindo ajuda. E eu sou muito racional a ponto de não vou ajudar, porque acho que, sabe, a gente também não é obrigada a fazer tais coisas. Mas claro que a gente tem mesmo esse lugar de ganha muito e aí quer sair ajudando todo mundo. E aí é isso, às vezes você ajuda pontualmente, a pessoa, ela quer tudo, né? Então, se você não coloca um limite, ela não vai entender. E é muito essa coisa de que é muito fácil. Ai, mas ela tem muito dinheiro. Por que ela tá me negando, sendo que não vai fazer falta para ela? Igual eu falei, o mercado mudou. Então, muitas coisas mudaram também. A forma como a gente investe, o financeiro hoje, ele tá diferente, igual lá atrás. Então, eu tenho um limite. Minha mãe tinha essa dificuldade, mas eu falava pra ela, você tem que aprender a falar não. Não dá. Porque senão é isso, vira festa, as pessoas acham que é tudo muito fácil. Loio, fazer falta é muito relativo, né? A gente tem uma vida inteira pela frente, a gente tem que se preparar financeiramente para isso. A gente tem falado muito nessa temporada aqui de se preparar para velhice, né? Sim. Então, assim, como é que a gente vai ter uma velhice tranquila, que a gente possa ser dono das nossas escolhas? Exatamente. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, se Deus quiser. Hoje em dia tá 120, pelo menos, né, Sim. Ana? Então, é isso aí. Mais ou menos. Assim, não, a gente tô mirando ali, ó. A gente tá velhinha vivendo muito. rica. É isso aí, a gente tá vivendo muito mais. Então, assim,
E a pessoa não sabe, ela não sabe a tua conta. Não. Ela tem uma suposição. A gente falou muito isso nesse episódio de abertura dessa temporada, que foi com a Marta. Que ela falou, as pessoas veem na mídia, né? A Marta, jogadora de futebol, ganha Isso. X. Ninguém sabe a realidade dela. As assim. contas, Então, qual às o vezes, limite. passa de malvada, mas que passe de malvada e tá tudo certo, né? Então... Eu não... Minha mãe fala, isso é muito, sabe? Seca, muito... Eu falo, não é seca, é porque também eu acho que das vezes, claro que se a gente deixar a emoção falar, a gente, sabe, começa a ajudar ali, vai. E aí a gente não passa a olhar pra nós. E depois aquilo pode atrapalhar. Então, quando você olha um pouco mais pra razão, infelizmente não tem como. Então, hoje eles entendem mais isso. Mas ainda é esse lugar de... Ai, mas uai, igual às vezes meus primos brincam, mas eles sabem que eles fazem brincando. Ah, não, a Lô paga tudo pra gente. É aniversário dele, logo ele falou, me dá um carro X. Eu falei, espera deitado, porque senão você cansa as costas. A coluna vai doer. Então, é isso. E eu também fui falando abertamente com ele sobre isso, que o mercado mudou, as coisas mudaram, para eles tirarem um pouco dessa visão de que é tudo muito fácil, sabe? Porque senão porque eles não sabem mesmo como funciona. O que eles veem é de uma forma que parece fácil, então eles vão pegar aquilo ali para eles. Então, para eles pedirem algo, talvez realmente não vai fazer falta. Não, e mesmo que o mercado não tenha mudado, né? Olha quanto tempo você trabalhou para aí vir um momento que parece que é o sucesso da noite pro dia, que tem anos. O sucesso da noite pro dia tem anos nas costas ali, né? Então, é um caminho que percorri e continua. É um tema ainda que agora a gente tem... É uma temporada que tá parecendo muito isso, assim, né? É impressionante, então, impressionante. É engraçado, né? Cada uma vem, parece, a passada foi muito questão de saúde, aí agora... eu acho que a gente vai acompanhando o momento da sociedade, o que tá todo mundo falando. Mas é que nem terapia. A terapia, ela começa com um tema, aí você vai, volta, termina no tema. Mesmo. É a mesma coisa, né? E quando você acha que não tem coisa pra falar, é o dia que mais você fala e chora. Gente do céu, por que isso acontece desse jeito? Várias vezes eu vou indo, tipo, putz, eu tô sem pauta, assim, né? Ainda fico pensando, vou falar, sei, aí chega, é o aí melhor dia. solta uma pedrada, e você começa a chorar e não para nunca mais. Ai, nunca mais. Tipo, Nunca quer mais. passar até do tempo, né? Exato, mas nem sempre temos todo o tempo do mundo. Tipo a gente aqui agora, que eu sou Ai, tempo. Eu queria, Lô, eu queria conversar tanto mais, mas é tipo obrigada, sessão de terapia gente. que vai ter que terminar. É isso aí. Então a gente queria fazer algumas perguntas As clássicas pra nossas você. clássicas. Lô, essa temporada a gente tá montando a nossa biblioteca, o que tem na sua carteira. Então a gente queria uma indicação tua de livro sobre qualquer tema, que é a tua recomendação, assim, pessoal, vocês têm que ler esse livro. Ou escutar, a gente entrevistou a CEO da Audible também, né? Pode ser um audiolivro, né? Não Vou indicar o necessariamente. meu. Vamos! Na dúvida, escolha ser feliz. Que eu falo sobre toda a minha infância, minha carreira, saúde mental. E é isso, tudo que eu vivi até hoje pra chegar aqui. Maravilhosa. Perfeita, maravilhosa. Lô, o que é uma vida bem-sucedida? Saúde mental controlada. E ter as pessoas que você ama ao seu redor. Acho que é o principal. Muito bem. Dinheiro é bom, mas isso também, pra mim, é o mais importante. De ter Maravilhoso. ali um ponto de apoio, sabe? Sim. É. Mas Gosto muito. aí, indo pro dinheiro, agora, pequena Lô. No nosso primeiro date aqui, o Brasil quer saber o que tem na sua carteira. Adorei. Gente, a minha carteira, na verdade, eu não carrego tanta, tá? Hoje em dia eu tenho tudo no celular, mas um Maravilhosa. outro celular, tá? Não é o que eu uso. Bandidos não roubam. Eu ia falar do celular do assalto. já. Sempre tem que ter esse controle. Eu aprendi também isso, ter tudo muito separado. Mas sempre que eu posso, a maior facilidade pra mim é ter o meu cartão no celular. Porque como eu tenho minha moto, eu não fico carregando muitas coisas. Então eu tenho tudo ali no meu celular. Principalmente o meu cartão para eu ter minha independência, onde eu tiver. Poder pagar, inclusive quando eu vou pagar o garçom. Já fica meio que... Mas como que é ela que tá pagando e não a pessoa? Porque a pessoa com deficiência também pode pagar. Pra eles não pode pagar, entendeu? Não tem essa Da próxima vez independência. você pergunta se é de graça. É de graça pra mim, né? Aí ele já vai sempre na outra pessoa que tá comigo, nunca vem comigo. Aí a pessoa, não é ela que vai pagar. Aí ele, ai, desculpa. Eu falo, imagina. Você faz essa carinha? Faz, Lô. Eu falo, imagina. E olho bem pra ele e passo ali. Mas o que tem na minha carteira, gente, o principal, meu cartão de crédito. E nos Não seus uso investimentos? dinheiro mais. E nos seus investimentos? Como é que você... Como é que tá se Tem. preparando pro futuro? Gente, eu acho que o que eu mais viso é os imóveis.
para alugar, principalmente. Meu pai direto, inclusive meu pai, eu dei corda para ele de tudo que aparece, ele, ó, você não vai acreditar. Apareceu um imóvel aqui, tá baratinho. Aí ele me manda o valor. Eu falo, pai, baratinho da onde? Então eu tenho lá em Araxá, mas eu quero também ver outras possibilidades. Mas o meu foco maior é imóvel, porque eu acho que é uma fonte de renda, ali de aluguel principalmente. Porque eu tive em aluguel aqui em São Paulo, né? E é muito caro o aluguel. Então é uma fonte de renda, que eu conversei até mesmo a minha mãe com o dono do apartamento que a gente alugou na época. E ele fala que ele tem vários outros e é uma fonte de renda boa de se fazer. Então eu penso em comprar outros para ter essa fonte de renda, para que eu tenha esse futuro ali mais tranquilo. Para ter uma família também, né, gente? Sim. Ter uma E Lô, você chegou a falar com algum assessor de investimentos, gerente de banco? A gente fala muito aqui com os nossos convidados que fala, o gerente de banco me ajuda. Quando tu quer tirar alguma dúvida mais técnica né, do teu dinheiro, assim. A gente tem um gerente de banco que ele ajuda a gente desde o dia que a gente se mudou para São Paulo. Então ele já conhece tudo. A minha mãe sempre tira dúvidas com ele. Não só com ele, né, mas também com pessoas da nossa cidade. Legal. Que eu acho que, às vezes, nem tudo a gente também tem essa liberdade de conversar com o gerente de banco. Porque tem coisas que é muito pessoal e muito... que não vale abrir, né, tanto. Então, a gente fala com ele, mas também tem outras pessoas de Minas que a gente fala sobre isso, que às vezes é familiar ou amigo que faz parte desse meio, que pode também falar de uma forma mais sincera pra gente, o que é bom, o que não é. Pessoas de imobiliária que seja, então eu tenho parentes que mexem com isso, então o que é bom, o que não é. As pessoas falam muito sobre isso, mas é realmente bom e é um bom investimento? Sim. Então, eu analiso muito, gente, antes de fazer qualquer coisa. E não é por meses, às vezes é por anos mesmo, até eu conseguir fazer. Sim. Porque eu preciso ter muita segurança daquilo, Sim. sabe? Muito bom. Muito. Muito bom. Perfeito. Lô, eu achei que essa conversa foi incrível. Não, passou voando, Obrigada. gente. Eu amei, eu amei. Além muito, da Lô. humorista maravilhosa que você é uma psicóloga e é uma mulher incrível, maravilhosa, que a gente teve a chance de conhecer mais. Muito obrigada por Obrigada topar. a vocês. E a gente já Obrigada. sabe, é aquariana. Sou bastante. É isso. Visionária, a gente já vai trocar uma figurinha aqui pós-episódio, perguntar algumas isso, coisas, é gente. isso, é isso. Lô, muito Obrigada, obrigada. Nos vemos obrigada. numa parte 2 aí, ó, em breve. Vem aí, vem Vem aí. aí, vem aí. Gente, obrigada pela audiência. Mandem esse episódio pra quantas? 5, 10 mulheres? Quantas, Ana? 10, acho que Umas 10, né, no Lô? O que mínimo. você dá, acha? né? Eu acho. Mínimo Tá ali, bom. gente. Não vai cair o dedo de ninguém. Vamos lá. Sigam aqui onde estiverem vendo, a plataforma que estiverem vendo, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Nos ajudem a chegar a ainda mais mulheres que buscam sua independência financeira. E nos vemos na semana que vem. Um beijo.